Olá, meteoros e meteoras, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Descomplicando CDO, aula número 12. Antes de começarmos, deixe o seu like e ajude a divulgar os vídeos. Na descrição deste vídeo você encontrará informações sobre tutorial do CDO, vários exemplos e os links dos arquivos que nós vamos utilizar nesta aula. Bem, antes de começarmos, farei uma breve explicação de quais são os operadores, né, e como nós devemos utilizá-los para criarmos operações aritméticas. Nesta página, ao entrar nessa página, neste endereço, aqui em tutoriais, CDO, utilize sempre esta versão. Na página 35, na página 35, 36, este é o operador que vamos utilizar para calcularmos operações com o CDO. Mas antes, nós temos que ter o conhecimento de algumas informações. Por exemplo, estes são os operadores que nós vamos utilizar em conjunto com este operador para criar expressões aritméticas. O operador de atribuição, de soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação, igual, diferente de, maior que. Bem, são os operadores que nós já estamos habituados a trabalhar. E como primeiro exemplo, nós vamos usar aqui o nosso terminal. Nós temos este arquivo, temp, que tem o nome desta variável. Esse aqui é o nome da variável deste arquivo. E este arquivo, ele está na seguinte unidade. Esse arquivo ele está em graus Kelvin. Grau Kelvin. A ideia é nós fazermos a conversão para graus Celsius. Como fazer isso? Vamos usar o CDO, a expressão, que é o operador que nós temos. Vou aumentar aqui um pouco. Sempre aspas simples. E dentro você vai escrever a expressão que você deseja. Por exemplo, eu vou dar um nome de T, tá? Por exemplo, igual, que nós vimos na nossa tabela, que é um operador de atribuição, o nome da variável do seu arquivo. Como eu quero converter de Kelvin para Celsius, a fórmula é essa: a temperatura em Celsius menos 273,15. O seu arquivo de entrada e o seu arquivo de saída. Simples assim, tá? Então, o operador é esse, vírgula, aspas simples, T é o nome que você vai dar, igual, e a expressão que você quer avaliar. Esse nome aqui é o nome da variável desse arquivo, não é uma variável qualquer, menos a expressão que eu quero avaliar. Agora nós vamos dar o Enter e vamos ver o que aconteceu. Antes, a temperatura estava aqui, ó. Olha aqui os valores, certo? Então está em Kelvin. Agora, com a nova operação que nós fizemos, foi convertido de Celsius para de Kelvin para Celsius. Pronto. A operação é bem simples, tá? Essa é uma forma de nós utilizarmos, de nós criarmos uma expressão aritmética caso o CDO não dê suporte para algum tipo de operação que você queira. O outro exemplo que nós vamos fazer, nós temos a variável, a componente zonal e a componente meridional do vento a 10 metros. A ideia é nós calcularmos a velocidade do vento. Bem, como é que nós vamos fazer isso? CDO, a expressão, aspas simples. Detalhe que eu esqueci de comentar aqui. Quando nós vamos fazer expressões que possuem vários arquivos, o correto é que esses dois arquivos sejam apenas um. E como é que nós fazemos isso? Utilizando esse operador aqui, o merge. Então, eu vou juntar o U e o V em um novo arquivo, certo? Então, vamos lá ver se está tudo certinho. Bem, agora eu já tenho a minha variável U e eu tenho a minha variável V.
Agora eu vou calcular a minha velocidade do vento, que eu vou chamar de vel. A gente sabe que a velocidade é o quadrado, então no caso é a velocidade, o quadrado, mais v ao quadrado, certo? E nós precisamos calcular a raiz disso aqui, que é o SQRT. Arquivo de entrada, e eu vou chamar um arquivo de saída. Bem, agora vamos ver o que gerou. CDO info out. Bem, tá aqui, ó, o cálculo foi feito. E vejam que este vel aqui é o nome que eu criei aqui, que eu designei aqui, tá? Eu que escolhi esse nome. Se eu quisesse, por exemplo, colocar aqui um nome X aqui. Ao fazer isso, e ao visualizar, tá aqui. Então, esse nome, esse arquivo de saída, terá como nome da variável, no caso a velocidade do vento, o nome da variável será x. Então, tá aqui. Então, com isso, a gente calcula a velocidade do vento. Um outro exemplo que nós podemos fazer é, nós temos as informações de focos. Nós temos os focos para 2 anos, 2003 e 2004, um dado mensal. É uma série temporal de focos de queimadas. E aqui são os seus valores. Bem, o que eu quero fazer aqui? Qual é o objetivo? Eu vou fazer o seguinte, eu quero contabilizar o número de vezes em que o foco, por exemplo, ele esteve dentro de um intervalo. Então, nós vamos fazer isso aqui. Eu vou colocar o resultado numa variável y e a minha variável se chama NF. Então, eu vou fazer o seguinte, quando o NF for maior do que 6 e NF for menor do que 11, olha o que ele vai fazer para mim. Eu tenho o NF e vou chamar de out, certo? Então, opa, não é NF, é focus aqui, focus, out, NC. Olha o que ele fez, out. Lembrando que a minha condição era essa aqui, ó. A quantidade de focos for maior que 6 e a quantidade de focos for menor que 11, então eu estou restringindo a minha quantidade de focos. Ele vai fazer o que? Ele vai atribuir o valor 1 quando esta condição for verdadeira. Então aqui, ó, quando tiver entre 6, maior que 6 e menor do que 11, ele vai colocar 1. Caso contrário, ele coloca 0. Então vamos só checar aqui em cima. 6, ele colocou aqui na data julho, em julho de 2003. Vamos lá, o que tinha aqui em julho de 2003? 7, então é maior do que 6, então aqui ele vai colocar 1. E onde for menor do que 11, então aqui vai ser 0, 0, e aqui ó, ele deve colocar aqui no 10, no outubro de 2010, ó, outubro de 2010, tá? Então é o que ele faz, ele avalia essa expressão. Os focos neste intervalo, quando essa condição for verdadeira, recebe o valor 1 e caso contrário recebe o valor 0. Agora, como é que eu faço para contabilizar no intervalo de 24 meses, quantos meses tiveram focos de queimadas neste intervalo? A gente repete o nosso comando e a gente adiciona esse operador aqui, ó, tinção. Ele vai somar todos os tempos. E com isso eu visualizo quantos meses tivemos em uma janela de 24 meses. Desses 24 meses, 9 meses apresentaram focos de queimadas neste intervalo, certo? Então, super simples de utilizar essas expressões aritméticas. Pessoal, então por hoje nós terminamos a nossa aula. Então, como resumo, nós utilizamos o operador
para criar expressões aritméticas, um operador bastante útil para criar algum tipo de expressão que o CDO não disponibilize. E na aula seguinte, nós veremos alguns operadores estatísticos para alguns cálculos básicos, tá bom? Então, até a próxima. Tchau!